estamos lançando hoje um programa, presidente, que vai permitir que o Brasil tenha a menor taxa de juros da história no programa habitacional. Sai de cena o Minha Casa Minha Vida, entra o Casa Verde e Amarela. Além da troca de nome, afinal o Minha Casa era uma marca das gestões petistas no governo federal, o novo programa habitacional deve trazer algumas mudanças e tem como objetivo ampliar o acesso à moradia digna, com a expectativa de atingir, segundo o governo, 1.600.000 famílias até 2024, o que representa um incremento de 350 mil em relação ao agora antigo programa habitacional. Aqui nesse episódio do 15 Minutos eu vou conversar com a editora de República da Gazeta do Povo, Fernanda Trisotto. Ela vai detalhar esse novo programa habitacional, que é a aposta do governo Bolsonaro na área. Esse programa é um programa que leva em consideração a criatividade, a eficiência do serviço público, a necessidade de utilizarmos os recursos públicos com proficiência, com cuidado, né, e aplicarmos de tal maneira de que faremos muito mais com muito menos. Fernanda, o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, ele usou um certo clichê, vamos dizer assim, para falar desse novo programa. Ele disse, faremos mais com menos. O que ele quer dizer com isso em relação aí ao Casa Verde e Amarela, hein? Pois é, Márcio, é um clichê, mas que para o governo tem que ser isso mesmo, porque não tem sobra fiscal, então vai ter que se virar com o dinheiro que tem ali para fazer algum milagre, né? O que aconteceu com o Casa Verde e Amarela, né? Basicamente, assim, ele não vai reinventar a roda, ele vai manter muitas coisas do que já eram feitas, né, no Minha Casa Minha Vida, mas basicamente ele oferece taxas de juros menores para quem for financiar um imóvel, né? Então, ali ela pode começar em 4,25% ao ano para moradores do Norte e do Nordeste que se enquadrem no grupo 1, que é o que tem a menor faixa de renda. E como é que eles conseguiram isso? Reduzindo a remuneração da Caixa Econômica, que é o agente financeiro do programa, eles cortaram em 0,5 ponto percentual essa remuneração. E daí, com isso, eles conseguiram essa folga para fazer mais com menos, como disse o Rogério Marinho. E a redução da remuneração do agente financeiro ao longo dos próximos 4 anos, né, de forma gradativa, vai permitir, senhor presidente, que mais 350 mil unidades sejam construídas com menos dinheiro, senhor presidente. Porque o orçamento total do programa já tinha sofrido um corte, né? A própria Caixa já tinha sinalizado ali que ia passar de 9 bilhões para 7 bilhões e meio. Então, com esse corte na taxa de juros, eles conseguiram aumentar, digamos assim, a capacidade produtiva do programa, né? Porque, em média, os programas habitacionais do governo, eles têm ali conseguido criar, digamos assim, 400 mil unidades habitacionais por ano. Então, a Casa Verde e Amarela vai manter esse patamar e ainda acrescentar 350 mil unidades, né? Por isso que ele vai atender a 1.600.000 pessoas. E essas 350 mil unidades que serão acrescidas, ainda não está muito claro como isso vai acontecer, né? O Rogério Marinho explicou que não vai ser um crescimento linear, digamos assim. Você vai colocar 50 mil a mais num ano, 100 mil a mais no outro e por aí vai. Vai depender ali da margem, de como sobrar esse dinheiro e como eles vão conseguir aplicar para aumentar a produtividade. O que ele disse em 4 anos teremos um estoque de 350 mil unidades a mais do que teríamos antes. Pois é. Nós faremos também uma autorização extremamente importante que o programa anterior não permitia. Nós estamos aperfeiçoando o programa habitacional do Brasil para permitir que nós possamos fazer a renegociação de dívidas dos mutuários de faixa 1 no Brasil. Nós estamos falando de uma inadimplência que está beirando 40%, senhor presidente, e são os mais pobres. Tem uma outra situação que você até chama atenção na reportagem sobre o Casa Verde e Amarela, na Gazeta do Povo, que é a promessa aí da renegociação de dívidas, né? Como é que isso vai funcionar? Por que o governo também tem essa aposta aí? Então, o governo detectou
que muitos mutuários da faixa 1, que é a que tem a menor renda mensal, né? Eles não tinham condições, às vezes, de renegociar o financiamento, porque a lei vedava isso, né? Então, se essas pessoas estavam com muito atraso, elas não podiam chegar lá depois e renegociar, olha, vou tentar pagar assim, vamos mudar essa proposta, pegamos esse saldo devedor e vamos negociar para fazer esse pagamento de uma outra maneira do que estava sendo feito, né? O que acontecia é que esse imóvel era tomado, né? Então, você tinha que devolver aquela residência que, claro, ela tem um subsídio muito intenso, muito forte do governo. E daí eles detectaram que isso era um problema. Então, com a MP, eles vão prever a possibilidade que essas pessoas da faixa 1, que agora mudou, né, o grupo 1 são famílias com renda mensal até R$2.000, que elas possam renegociar os financiamentos que ficarem com pagamentos pendentes. A ideia do ministro Rogério Marinho é fazer um mutirão com a Caixa no primeiro trimestre do ano que vem. Por causa da pandemia do coronavírus, esse ano não vai ser possível, mas eles querem fazer logo porque eles, né, detectaram ali que a inadimplência nessa faixa estava beirando os 40%, então é uma estimativa de mais ou menos 500 mil pessoas nessa situação. A ideia é fazer esse mutirão para que essas pessoas deixem a inadimplência e fiquem ali tranquilas, sabendo que continuarão tendo direito ao seu imóvel, que ele não será tomado. As pessoas não tendo escritura pública vivem à margem da sociedade. Senhor presidente, esses 500 milhões vão iniciar um programa. Nós faremos editais para que haja adesão das prefeituras. Inicialmente, este ano ainda, 130, 140 mil famílias serão beneficiadas. E nos anos subsequentes, até o final do mandato de Vossa Excelência, pretendemos atingir 1 milhão de famílias com o programa de regularização fundiária, inicialmente com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Social, ou seja, sem um centavo do Orçamento Geral da União. Bom, tem também a questão, né, Fer, da retomada de obras paralisadas e a regularização fundiária, que o governo também colocou aí nesse pacote do Casa Verde e Amarela, né? É verdade, Márcio. Seria, digamos assim, um eixo novo para a abordagem do programa. As obras paralisadas, né, ali o Rogério Marinho disse que eles herdaram mais de 100 mil unidades paralisadas e dessas quase 15 mil já foram retomadas. Então a nossa prioridade é terminar o que foi começado para dar uma satisfação à população brasileira de que o dinheiro público está sendo gasto, está sendo aplicado de forma correta, de forma adequada. Ele disse que tinham muitos problemas, assim, quebra de empresa, ações judiciais que travavam esse processo. E daí, para isso, para conseguir articular a continuidade dessas obras, ali tem uma estimativa de 185 mil unidades que já foram contratadas, outras 100 mil residências e empreendimentos ali que poderiam ser retomados, precisa de um aporte. E ele diz que tem garantido 2 bilhões e 400 milhões do orçamento para o próximo ano. Isso a gente vai descobrir na semana que vem, que é quando o governo vai, de fato, apresentar o orçamento. E como a gente sabe que não tem muita margem fiscal para fazer investimento, o que eles fizeram para conseguir viabilizar outra parte, que é regularização fundiária, vai incluir reforma também de casas que são mais carentes, ali, por exemplo, que não tem telhado, ou não tem piso, banheiro, né? Isso tudo vai ter uma frente de ação. Eles acharam o Fundo de Desenvolvimento Social, que não entra para as despesas fiscais do governo, e tem cerca de 500 milhões para serem usados. Aí, com esse dinheiro, inicialmente devem ser beneficiadas até 140 mil famílias com regularização fundiária. A expectativa é que até o final da gestão do Bolsonaro, esse número chegue a 1 milhão de famílias. E o Rogério Marinho, ele argumenta que a escritura vai dar um aumento no valor do imóvel de 40% a 50% de imediato, e que isso sim é uma transferência de renda na veia. Foram essas as palavras que ele usou para falar durante o lançamento do programa. Claro, realmente, você acaba valorizando o imóvel, mas também as pessoas têm esse benefício, mas também vão passar a pagar imposto, né? Então, você aumenta a arrecadação do poder público, no caso das prefeituras também, né, Márcio? Pois é.
Depois das palavras do Rogério Marinho, eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória. Bom, além de todas essas questões que a gente citou aí sobre o programa, né, tem a questão política também, né, Fernanda? Afinal, o governo está mudando marcas, assim, que são legados da gestão petista, e esse caso aí do Minha Casa Minha Vida é um exemplo, né? O governo Bolsonaro, a gente percebe que tem concentrado esforços nos últimos tempos para reformular programas antigos, sobretudo os que foram criados durante os governos do PT, né? Além do Minha Casa Minha Vida, eles querem mexer no Bolsa Família, que deve virar o Renda Brasil, mas está meio em suspenso por enquanto, né? O presidente disse que suspendeu a ação dessa renegociação, dessa reformulação do Bolsa Família. Mas o Minha Casa Minha Vida, sim, né? Ele foi criado também por uma medida provisória lá em 2009, no governo Lula, e o objetivo era reduzir déficit habitacional no Brasil, subsidiando a compra da casa própria, também com juros menores. Mas, né, nunca chegaram ao patamar de juros que o governo Bolsonaro está oferecendo, porque naquela época os nossos juros normais, né, a nossa taxa básica, Selic, era muito elevada. Sim. Então, sim, esse é um grande avanço que o governo Bolsonaro conseguiu fazer de reduzir tanto a taxa de juros para a população. Eu acho que é legal a gente pensar que no balanço de 10 anos do Minha Casa, né, nesse período foram quase 5 milhões e meio de unidades habitacionais que foram contratadas, 4 milhões que já tinham sido entregues, e ainda assim é um problema que a gente tem, né? A gente ainda precisa fomentar o acesso à moradia, porque sabemos que muitos brasileiros vivem em condições bastante precárias, então é um problema que, sim, o governo federal tem que se preocupar e tem que dar condições de as pessoas conseguirem ter acesso a casas dignas, né, moradias dignas. Se me permitem fazer uma homenagem, hoje são 25 de agosto. Obviamente eu esqueceria alguns nomes, mas eu pediria que as pessoas que eu vou citar aqui ficassem de pé, porque hoje são 25 de agosto. Bom, tem um detalhe, né, que no discurso, falando sobre política ainda durante a cerimônia do lançamento do Casa Verde e Amarela, que, aliás, a cerimônia não contou com a presença do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, o presidente Jair Bolsonaro um pouco falou do programa em si, né, Fernanda? Falou bem pouquinho mesmo. Ele disse que todas as pessoas que o antecederam nos discursos já tinham falado muito, e ele acabou dando muito destaque, foi para o Dia do Soldado. Né, foi no dia 25 de agosto, então ele fez uma chamada, ele chamou diversas autoridades que estavam ali, né, por exemplo, o Ricardo Barros, que é o novo líder do governo na Câmara dos Deputados, foi um dos chamados, enfim, outros ministros, os próprios ministros generais, né, ele sempre falou o nome e a patente, ou no que aquela pessoa atuou, porque ele chamou até gente que estudou em colégio militar, foi uma forma de ele comemorar, celebrar e destacar esse Dia do Soldado. Vou chamar todos aqueles que passaram um dia pelo nosso exército. Mas sobre a questão de moradia mesmo, ele falou pouco e foi uma ausência sentida do Paulo Guedes, de certa forma, né? Que ele está num momento assim mais tenso da relação dele, do Bolsonaro ali, e ele não foi, e existe ali um certo antagonismo entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho. O Paulo Guedes já falou que o Rogério Marinho é o ministro fura-teto, então os dois têm ali uma rusguinha. Ele não foi. Foi lembrado indiretamente, porque quem estava lá representando, de certa forma também, o Paulo Guedes, era o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que a Caixa é a agente financeira do Casa Verde e Amarela. E aí o Bolsonaro brincou, tá aqui, né, o PG2. O nosso prezado PG2, né, que é o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que não mede esforços para atender a nossa sociedade. Paulo Guedes às vezes é chamado de PG, e aí o Pedro Guimarães teve revelado assim, esse apelido interno ali deles, que é o PG2. Bom, mais detalhes estão na reportagem da Gazeta do Povo, feita pela Fernanda Trisotto. Obrigado, Feira. Até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo.
Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!